Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma ex-aluna, eu posso dizer assim, uma querida ex-aluna, formada em medicina pela Universidade Federal da Bahia, mestra e doutora em medicina, claro, com especialização em psicologia analítica e em educação para profissões de saúde. Eu estou me referindo a Ieda Aleluia, que tem mais títulos, no plural. Ela é professora dos cursos de medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e da Universidade do Estado da Bahia. E um título que eu achei interessante, ela é editora também, editora-chefe da revista do Instituto de Educação e Saúde, Portal Baiana Journals. Se eu pronuncio mal, você corrige. Então, essa é a minha ex-aluna e agora minha mestra e colega, Ieda Aleluia. Obrigadíssimo, Ieda, por ter me cedido esse tempo precioso aí das suas andanças, viagens, trabalhos. Eu sei que você é ocupadíssima. Então, obrigado. E para começar, eu vou lhe perguntar quem é Ieda Aleluia. Ai, professor, eu que agradeço, né, esse convite tão bonito, tão gentil, e, e me deixa, né, como ex-aluna do senhor, me deixa assim, muito feliz, muito orgulhosa também, né? A gente sempre acha que faz uns caminhos estranhos pela vida, a gente traça caminhos, né, e de repente os caminhos levam a gente para outros lugares, e, e a gente se questiona, né? Então, assim, essa pergunta, quem é Ieda Leão? É uma pergunta que às vezes eu me faço também, porque eu acho que eu já fui tantas Iedas, né? Eu acho que eu já fui muitas Iedas. Talvez seja agora a Ieda que está mais, assim, neste momento, a Ieda mais estruturada, a Ieda mais fiel, né, ao que eu sou. Mas para eu chegar até aqui, eu andei muito e, e procurei muito e deixei, né, me deixei ser muitas. Então, eu já fui aí da médica, pneumologista, intensivista, que trabalhava em TI, mas sempre a IEDA que também ensinava, procurava essa coisa da educação, de ser professora, de medicina, idealista. Já fui uma IEDA bailarina, não muito boa, mas era bailarina, pelo menos assim, amava e amo até hoje, tá? Mas fiz tempo, né, de balé. Já fui uma IEDA que desenhava, né, que foi muito tempo esquecida e que está voltando, voltou agora, ó, antes da pandemia, eu acho que já para me preparar para o tempo da pandemia, essa IEDA voltou e se instalou mais. Eu sou uma IEDA, já tive a IEDA que foi mãe, que é mãe, não é? Mas que teve todo aquele processo da gestação, de pensar como seria ser mãe, e eu te perguntando como é ser mãe, porque é sempre, né, diferente. Sei, essa Ieda que gosta de ler, que sempre gostou, uma Ieda curiosa, uma Ieda que é apaixonada pelo que faz, se eu não tiver paixão, eu não consigo fazer as coisas. Então, eu acho que, então, assim, são essas muitas Iedas que foram, que ficaram, que saíram um pouquinho de cena para deixar entrar outra. Eu acho que deu nessa Ieda que está aqui agora conversando com o senhor. Ieda, uma das, eu diria, das coisas que chama atenção na sua trajetória é seu interesse pelo ensino médio. Você diz isso sempre, né? Como tem É, sido a sua experiência nesse campo que
eu considero difícil e que está cada vez mais complicado, a gente conversa sobre isso, que é o do ensino médico, que eu chamaria da educação médica, né? Não sei nem se Educação, você faz a diferença entre o ensino médico e a educação médica. Eu acho que você está muito interessada na educação médica. Mas na como é que educação médica. essas coisas, você tem transitado e como é que você tem visto isso, Ieda? Pois é, né, professora? Desde que eu estava na faculdade, alguns colegas sempre pensaram em ser professores, né? Curso, tal. Engraçado, nessa época não era algo que me chamava a atenção. Não era algo assim, não foi um propósito, né? Eu gostava, sempre gostei um pouco dessa parte de estudar e de ensinar e de discutir sobre, mas nunca pensei em ser professora. Isso foi mais na residência que surgiu, e aí eu fui o caminho clássico, né? Começar a fazer mestrado, para poder ir me... E aí entraram outras pessoas nesse caminho, como o Peixinho, né? Esse Peixinho que nos deixou recentemente, mas que foi assim, um mestre também, e que me abriu muitas portas e portas da alma, portas, né, do olhar, para ver que a gente podia fazer algo diferente na educação médica, na formação dos novos, né? Então, assim, isso eu fui me encantando cada vez mais e entrei, comecei a ensinar, terminei o mestrado, comecei a ensinar, mas a gente nunca é formada para ser professor. A gente é formado, eu diria até mais assim, a gente é formatado, Uhum. na época, principalmente que eu estudei, né, para ser médico assistente de preferência, trabalhar na assistência, um pouco, na minha época nem era muito na pesquisa, mas assim, ainda tinha essa vertente e tal, mas é muito para ser assistente, trabalhar como médico. E quando a gente vai, de repente a gente começa a exercer essa função linda que é de ser docente, né? Estar na escola de medicina, formar, a gente se percebe que a gente não sabe nada. A gente, não, a gente copia modelos, né, que foram bons, modelos de professores que nós tivemos, que eu tive, e pude, né, lembrar de como é que era e tentar reproduzir, lembrar de outros que eu não gostava de jeito nenhum e para dizer que eu nunca queria, né, ser assim. Então, para dizer não vou fazer nunca isso. Mas é isso, assim, quando eu comecei no mestrado, a gente ainda tinha uma disciplina que era obrigatória, que era de pedagogia didática, que era com peixe, né? E aí a gente começou a refletir um pouco sobre isso, sobre didática, metodologias, por que que a gente ensina desse jeito, e aquilo foi me despertando, né? E eu acho que foi isso que me pegou e não largou mais. E aí depois eu fiquei como professora substituta um tempo, né? Depois que terminei o mestrado, fiquei como professora substituta na Federal. E aí surgiu a possibilidade de eu ir para a Baiana. E eu digo que hoje é, assim, a minha casa, onde me acolheu de uma forma muito, sabe assim, muito calorosa, muito gentil. E que me ofereceu muitas coisas, assim, de ser a professora, de pensar em ser a professora que eu acho que eu sou hoje. E nesse caminho, né, eu fui dizendo assim, eu preciso de mais. Ser professora, ser docente, não é, que eu gosto só, que eu acho. Não, tem algo a mais. Eu tenho que estar mais embasada para isso. Né? Por que que eu faço dessa forma? Por que isso aqui funciona melhor do que isso? Por que que? Então, assim, como? E foi aí que, juntando cursos, oficinas e tal, surgiu a possibilidade de eu fazer esse curso de especialização, né, em profissões para a saúde, educação para profissões da saúde, que é o FAIMER, Instituto Brasil, aqui, eu fui fazer, e foi assim, um divisor de águas, encontrar uma tribo, sabe, assim, que pensa, uma comunidade de prática. E eu acho que a partir daí, realmente, isso foi
mudando muito o olhar e reforçando coisas que eu já acreditava e fazia intuitivamente. Eu fui ganhando instrumentos, eu fui ganhando, sendo validada naquilo que eu estava fazendo, né? E saber que eu também tinha pessoas, quando eu tivesse dúvida, a gente podia conversar, podia discutir e ver outras formas, outros caminhos. Isso é, isso é muito importante, né? A gente tem uma comunidade assim, prática. Então, isso, eu acho que meu caminho foi meio por aí. Nunca foi muito reto, Hum, hum. Mas mas você foi por aí. Ida, entre o ensino e a educação médica? Eu acho que o ensino é uma coisa mais assim do dia a dia, né? Do estar, fazer. A educação ela é mais ampla, ela é aquilo que contém a gente, né? Que dá a possibilidade de ter o ensino. Então, hoje eu faço o ensino, né, muito com os professores, mas também com os alunos ainda estou em sala de aula, mas faço muito desenvolvimento docente também, mas dentro desse recipiente, assim, desse vaso que é a educação e a educação médica. Você tem se referido, Ida, a narrativas e humanidades médicas. E eu tenho me perguntado se as pessoas compreendem, de um modo geral, o que significa essa proposição que você traz sempre nos seus trabalhos. E você tem trabalhado muito exatamente com isso, com narrativas e humanidades médicas. E eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente explicitar mais. Pois é, assim, eu tenho uma amiga, colega, né, professora lá da minha faculdade, assim, e tem horas que a gente tem que traduzir o que você faz, porque não é todo mundo, né, é de é mesmo. Porque às vezes você está tão envolvida com uma coisa que parece que é claro, né, mas não necessariamente. Então, assim, as narrativas me pegaram, porque narrativa é o que a gente faz a vida toda, a gente é as histórias que nós contamos e que contam da gente, que vão, assim, fazendo essa tessitura, né, que a gente é, o que a gente está fazendo aqui, quando o senhor me perguntou, assim, quem é Ieda, contar minha historinha, né, então, assim, é uma narrativa. Quando a gente está na medicina, o que a gente mais faz é ouvir as histórias narradas pelos nossos pacientes, né, que a gente quer trabalhar de uma forma que aquela narrativa que o paciente traz para a gente se encaixe dentro daquela formatação que a gente tem da anamnese, né? A identificação, queixa principal, história da doença atual, parará. E o paciente não, ele vai contar a história dele. E a gente precisa ouvir essa história, precisa ouvir essa parte. Depois que a gente ouve essa narrativa, eu posso até arrumar, eu posso até colocar, mas eu tenho que ouvir essa história, né? E como eu vou narrar também essa história, vai ser uma outra narrativa. Então, a gente vive dentro de narrativas, né? E que eu tenho que tentar ser o mais fiel, o mais. Rita Sharon usa muito essa palavra, que eu gosto dessa expressão, que é honrar a história do paciente, honrar a história daquele que nos conta as suas dores, as suas dúvidas, os seus medos, né? E ouvir de forma que eu possa entrar também nessa história, eu possa imaginar essa história, para poder contar essa história o mais próximo possível. Então, quando eu fui apresentada, assim, eu comecei a estudar, a ler sobre narrativa, medicina narrativa, eu disse assim, poxa, mas isso era o que a gente devia fazer sempre, né? E aí a gente descobre a pólvora, que a medicina narrativa, mas era o que a gente deveria fazer. E isso está diretamente relacionado com
e eu ensino. Foi a minha base. No início, eu comecei ensinando semiologia médica. Até hoje, eu estou nessa, sabe assim, eu posso ir para um lado, para o outro, mas eu sempre estou em semiologia. E é onde a gente vai ensinar o aluno, né, o estudante, a colher uma história. Mais do que colher a história, a ouvir essa história, a honrar essa história, a ser fiel a essa história, arrumando ela depois de uma forma que ela se encaixe. Mas não é o paciente que tem que se encaixar, a gente é que vai, né, se encaixar. Então, a medicina narrativa, para mim, está muito ligada com as humanidades médicas, porque ela fala do lado humano, humanístico, essa formação humanística que o médico, né? O médico, ele pode ser só técnico, tem que ter a técnica, né? A gente tem que saber fazer a anamnese, a gente tem que saber fazer um raciocínio clínico, a gente tem que saber fazer um procedimento, né? Mas a gente não pode ser só isso, porque se for só isso, um robô faz, e faz muito bem, né? Então, assim, as humanidades médicas, ela vem muito também pela minha natureza, como eu estudo, como eu sempre achei que deveria, né, ser, mas está ligada diretamente também às diretrizes curriculares nacionais, né? O perfil do egresso, se a gente for olhar, é para ser um médico, generalista, reflexivo, com valores humanísticos, éticos, né? Empático. E aí a gente olha para os currículos e vê um currículo que é só técnico, na maioria das vezes só conteudista. E como é que eu formo alguém assim? Como é que eu desperto nele ou estimulo nessa pessoinha que a gente entra tão novo na faculdade, né? Que às vezes já tem nele esse valor humano, esse olhar humanístico, aí eu corto tudo, porque o importante é o técnico, é o biológico, né? Então, assim, então sempre eu acho que tem que ter esse equilíbrio, e para mim é fundamental. Então, né, acabou sendo natural eu ir para esse lado assim, mais e tentar trazer para o centro da minha forma de ensinar, né, do meu jeito, e Foi mostrar para por, outras pessoas. foi por aí que você aproximou esse trabalho que você tem feito, e que foi o que me chamou a atenção recentemente, e você me permitiu acompanhar um pedaço desse trabalho, que é a literatura e medicina. Isso. Foi, totalmente. Então, assim, eu sempre fui traça, né, de livro. Eu sempre gostei muito de ler filme e tal. Medicina reduz um pouco isso, mas eu acho que para meu caráter rebelde, assim, eu sempre me mantive lendo. E sempre nessa coisa do querendo trazer um pouco mais disso, botava, falava, introduzia. Eu me lembro que eu tinha uma aula que eu falava de tosse, de semiologia do aparelho respiratório, e eu trazia o poema de Manuel Bandeira, né, Pneumotórax. Digo, gente, isso aqui é uma aula de semiologia, que é um poema, né, tal. Aí os meninos ficavam assim, aí a gente ia destrinchando ali e tal. E aí, em 2017, eu conheci uma professora da UNEB, eu já estava na UNEB, mas assim, conheci uma professora da UNEB do curso de letras, que estava muito interessada também em fazer uma junção, uma ligação com a medicina, né? E a gente se conheceu. Rita, que é Rita, né? Rita Aparecida, e, e a gente, assim, teve uma sintonia muito grande. E logo depois a gente começou a fazer pensar algumas coisas, nós conseguimos trazer o professor Dante Galian para ele.
né, uma oficina lá na Baiana, onde a gente convidou, tinha gente da Baiana, da UNEB, uma coisa, né, híbrida, e, e a gente disse assim, poxa, ele já trabalha há tanto tempo com isso, né, e ele conseguiu entrar, tudo bem, a Unifesp teve um espaço que se abriu para ele e tal. Por que a gente não pode, né, tentar? A gente pensa dessa forma também. Então, a gente aí se juntou com algumas outras professoras, que eram da Baiana, que eram da UNEB, de letras, de medicina, tá, e fizemos um grupo, que é o GPOPS, que é o Grupo Outras Palavras em Saúde, que é um grupo que está voltado muito para isso, assim, para estudar, fazer eventos, promoções de idades, iniciação científica pela Cátedra Fidelino Figueiredo, que envolva, faça esse casamento da medicina com a literatura, com a arte. E a gente vem, né, nesse diálogo, né, e fizemos algumas atividades, fizemos já 3 cursos, né, a pandemia, né, imagine, facilitou isso para a gente. Nós fizemos um curso online pensando assim nos alunos, né, como a gente poderia oferecer algo para eles que estimulasse eles e que cuidasse deles também, que aproximasse da medicina de uma outra forma. Aí foi a primeira edição do curso de Medicina e Literatura online. Aí depois a gente já teve mais de 2 edições, a gente terminou ano passado, o senhor participou. Cada edição é diferente, a gente, né, incorpora coisas, pessoas, mas o objetivo é sempre o mesmo, é aproximar esses 2 campos, é fazer com que a gente reflita sobre como a gente incorpore isso, né, na formação do futuro profissional de saúde, médico, enfermagem. Tá? A gente ampliou, apesar de ser medicina e literatura, mas é ampliado para as profissões de saúde, né? Tanto profissionais já formados, estudantes, pós-graduação, de graduação, a gente já teve um pouco de tudo. E é muito rico, porque é uma troca muito grande. E a gente entra em contato com textos, né, diferentes, a gente busca, então é muito bom. E nisso a gente vai fazendo, né, agora, por exemplo, assim, a primeira aluna que a gente teve, que fez uma iniciação científica lá da UNEB, neste assunto, né, nessa a importância da literatura na formação médica. A gente acabou de saber que o material dela, a gente fez um artigo, foi aceito para publicação, então daqui a pouco vai estar saindo aí um artigo, né, da gente, dela, e mostrando alguns resultados. Então, assim, é isso, a gente vai entrando. Vocês escolhem textos que são lidos e são trabalhados, digamos, no campo da saúde. De que modo, Ieda? Porque eu imagino que vocês constroem pontes, né, entre É, a se ler e a prática em saúde. é. Como é que você faz E, essa? então, assim, né, inicialmente a gente pensou nos temas, né, o que é que a gente gostaria, o que é que a gente via que eram os temas mais recorrentes nas aulas, nos questionamentos dos alunos, na própria, assim, nas próprias DCNs, que sugeriam que a gente tivesse e tal. E aí, a partir disso, a gente ia vendo textos que se encaixassem, que a gente pudesse fazer essas. E aí, por exemplo, tem um texto de Graciliano Ramos, que a gente trabalha sobre a despersonalização, que é Paulo. Então, a gente fazia a leitura, isso a gente trabalhou muito no grupo antes, a gente aí fazia as leituras, via se encaixava, trocava, e aí colocava no grupo, né, e fazia. E na aula, que não é uma aula, assim, né, a gente participou, a gente faz muito a gente dá uma entrada, assim, um gatilho,
traz algumas coisas para a pessoa refletir, e depois a gente começa a fazer as ligações daquele texto e de outros que podem, né, estar ali ao redor, com a prática de cada um. Como aquilo toca cada um. Então, a gente está trabalhando muito a sensibilidade, como diria, né, Rubem Alves, é um ensino de sensibilidade. Como é que eu posso olhar de uma forma diferente, de um referencial diferente, aquela dor que eu sempre vejo no paciente que me traz, ou no aluno, no estudante que sofre durante o seu curso, porque a gente sabe que é um curso difícil, né, de medicina, eu vou falar de medicina, curso médica, mas, assim, é um curso extremamente que toma, né, que suga a gestão, e que, lógico, exige muito, vem um sofrimento. Estudante de medicina, médico, geralmente ele é perfeccionista, ele quer, né, ele também acha que pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, quando a gente traz essa perspectiva e mostra para eles, pela literatura, eles podem abordar essas dores, mas também alegrias, esperanças, numa linguagem diferente, né, ponto de vista diferente, mas que tem tudo a ver com a profissão que eles vão exercer, ou que exercem. Então, assim, acho que é fundamental e ajuda muito. Tem chegado aos docentes, Ida? Isso chega até os docentes e tem sido aceito? Então, né, assim, alguns docentes ficam bem interessados, alguns participam do curso, né, outros, assim, ficam curiosos também. A gente tem tentado, por exemplo, na época da pandemia, a gente fez lá na Baiana, teve uma proposta que era cuidando de quem cuida, com, com arte, né? Então, tinha uma professora de desenho e pintura que fazia uma oficina. Eu fiz uma com literatura. Eu escolhi alguns textos e a gente fez uma roda de conversa só com professores. Foi bem legal, né? Foi lógico que são grupos pequenos, né? A gente nunca consegue chegar a muita gente. E esse artigo que em breve vai estar saindo, né, de Liz, que ela fez com a gente, é exatamente sobre a percepção do docente da importância da literatura na sua formação. E é interessante porque muitos acham importante, mas não conseguem ver como incorporar isso. Não é difícil, né? Mas a gente às vezes está numa rotina que não permite a gente ver outra forma de fazer. Eu acho que é por aí. Então, a gente vai fazer agora, a gente vai ter um segundo encontro, do eixo de saúde mental e autocuidado da Baiana, e, e uma das coisas que a gente vai fazer é trazer um pouco de literatura também, né, pincelando para os professores. Então, assim, algo que você pode ir colocando ali, colocando aqui, e mostrar que está totalmente casado, né, que você pode trabalhar com. Então, Ida, quando você traz a questão da narrativa humanizada, quando você traz a literatura e propõe que a literatura seja um instrumento que possa permitir ao profissional, eu diria, alguns movimentos distintos do que ele habitualmente está, eu tenho a impressão, e é uma questão que eu lhe coloco, é que você trabalha na tentativa de deslocar o eixo da doença para o doente, da Sim, doença para a pessoa. totalmente, 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 assim, eu fui formatada, né, eu sou, eu sou bem sabe como era na época, assim, a doença, sintomas, tá. O doente era sei lá, vamos dizer assim,
era um ser à parte, mas que o que interessava era a doença que ele tinha. O que eu tento mostrar para os alunos e também para os professores, quando a gente trabalha com a formação docente, o que importa é o doente que traz a doença, traz um desconforto, né? Que traz algo, mas é ele, ela, aquela pessoa, né? Então, que hoje se chama medicina centrada na pessoa, mas a gente vai cuidar da pessoa, né? E isso sempre me incomodou porque a gente ouvia aqueles axiomas, né? Ah, não se trata a doença, se trata o doente, mas a prática tratava a doença. Ah, não existe fórmula de bolo, cada paciente é um paciente, mas a gente, na prática, o que a gente via era todo mundo fazendo a mesma coisa para todos os pacientes, do mesmo jeito, independente. E quando você diz assim, mas esse paciente ele não vai conseguir comprar, mas isso não é um problema meu, tenho que tratar o paciente. Sim, mas se ele não usar a medicação, se ele não conseguir comprar, se ele não entender, eu vou estar tratando? Não, eu vou estar fingindo, né? Aí era meio. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que é uma tentativa de deslocar algo que sempre foi, né? Uma das razões que me motivou muito conversar com você é exatamente porque a minha impressão é que na prática em saúde, a medicina está cada vez mais destituída de humanidades e mais instituída num tratamento imediatista, na farmacologia e na solicitação de 450 exames que Exato. vão resolver o problema da pessoa. Então, eu tinha visto notícia do seu trabalho e pensei, eu acho que esse trabalho precisa mais ser divulgado, precisa ser posto aí para que as pessoas em saúde, que trabalham na saúde, possam pelo menos ter um espelho no qual eles se perguntam, espelho, espelho meu, que trabalho faço eu? Aí o espelho Ieda Aleluia vai responder, o trabalho que você faz é um trabalho que eu não estou gostando, é um trabalho que distante da humanidade, do trabalho humano, da narrativa, do reconhecimento do outro. Então, minha intenção era muito de que essa conversa nossa funcionasse, e possa funcionar como um espelho, para que as pessoas possam dizer, mas eu não faço isso. Eu acho que é preciso nós colocarmos esse espelho mais à vista, mais à mostra, para as pessoas se olharem nele, né? E poder escolher. Né? É. E uma coisa assim, sabe, professor, é que não é uma coisa excludente, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, assim, eu não posso dizer que um médico ele é bom só porque ele é bom tecnicamente, ou só porque ele é bom porque ele ouve a pessoa. Não, ele é bom porque ele consegue reunir as coisas. Ele é bom porque ele sabe pensar, né? Ele sabe tomar uma decisão, mas ele sabe tomar uma decisão respeitando e honrando a pessoa que está diante dele. E também se conhecendo, sabendo quando você, porque eu acho que o trabalho com a arte, com a literatura, né, e com a arte de forma geral, faz você pensar muito em você, se conhecer também. Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu tenho esse tipo de dificuldade? E, de repente, falar de morte, por exemplo, falar de morte com o médico é muito difícil, né? Foi o meu tópico de estudo no mestrado, não tô muita coisa de lá para cá, e lá se vão, assim, alguns, alguns vários anos, né? Mas quando você lê um romance, né? Quando você lê um texto escrito de alguém, e que às vezes é médico também, que viveu uma experiência sobre a morte,
a perda de alguém que passou do lado para o lado de paciente ou para o lado de familiar do paciente. Você também faz essa viagem com a pessoa. Então, é uma forma de você se deslocar também, sem ter que perder quem próximo, literalmente. Mas você trabalha aquilo que a gente fala da metáfora, da imaginação, né? O médico perdeu a capacidade de imaginar, a capacidade de criar, né? De ver de outra forma. Talvez seja isso a minha utopia, né? De dizer assim, a gente precisa imaginar. Imaginação não é uma palavra proibida no contexto médico. Se deslocar para outros corpos, outras vidas, outras narrativas e que ajudem a gente a compreender melhor o que a gente está vivendo e se relacionando com o outro, não é proibido, é desejado. Não está roubando um tempo de estudo. É um outro estudo, é uma outra forma de estudar. Então, é meio por aí. Eu espero que, assim, as pessoas vão entendendo, né? E a gente vai ali, uma aqui, outra aqui, aí começa, de repente, a gente faz uma rede, e que nunca vão ser muitos, mas se tivermos aí pessoas em momentos diferentes, lugares diferentes, fazendo, a gente sabe que está dando certo. Eu achei interessantíssimo, Ida, você trazer essa questão que a gente vai terminar por aí, com essa questão da morte na saúde e na medicina em particular, como se a morte fosse uma inimiga e É, que a vida fosse alguma coisa completamente separado da morte. E os médicos em particular, e nós somos médicos, sabemos disso, e como os médicos têm horror à morte, como se fosse um total. processo a morte, quando, na verdade, a morte é desejável para todo mundo, em algum momento. Então, eu achei É, interessantíssimo que você trouxesse no seu trabalho, sobretudo pela literatura, trazer a questão da morte não como alguma coisa fora, mas alguma coisa que está posta aí, incluindo o grande dilema que é da nossa própria morte, que é da morte de Isa, cada um. Por isso eu acho interessantíssimo isso que você trouxe. E, Ida, eu concluo sempre minhas conversas lendo uma poesia para o meu ou a minha entrevistada. O engraçado é que eu tinha ah, escolhido uma poesia, mas quando eu estava ali esperando, eu digo, não, não é legal. Eu tinha escolhido para ler para você uma poesia de Maria do Rosário Pedreira, que eu gosto muito, é uma portuguesa, que ela trata da Anunciação. Ela escreve um texto muito bonito sobre o modo como o suposto Gabriel anunciou a Maria a vinda do Messias, do Jesus. Mas aí, quando eu estava sentado aqui, eu disse assim, não, não é a poesia que eu quero ler para Ida. E aí eu fui procurar, e como eu acho que os livros nos chamam, eu estava olhando, é. senti que tinha um livro que estava me chamando e eu olhei, era Miyakoto. Então, eu Adoro Miyakoto. Vitória Miyakoto, eu sei que eu já li esse texto em algum lugar, mas aí eu acho que isso tem tudo a ver com o seu trabalho e com o que você acabou de nos relatar, que tem o título de Doença, né? Hum, Ele escreve, o Miyakoto, o médico serenou Juca Poeira, que ele já não padecia da doença que ali o trouxera em tempos. E o doutor disse o nome da falecida enfermidade, arritmia paroxística supraventricular. Juca escutou em silêncio, com pesar de quem recebe condenação. As mãos cruzadas no colo diziam da resignada aceitação. Por fim, venceu o pudor e pediu ao médico que lhe devolvesse a doença,
que ele jamais tivera nada tão belo em toda a sua vida. Eu acho, Muito lindo eu isso. acho essa história absolutamente compatível com o que você faz. Quer dizer, o médico que diz uma doença tão interessante, arritmia supraventricular paroxística, que o sujeito não entendeu nada. Quer dizer, Nada. é preciso compreender a história de quem está doente para saber o que se pode dizer. Então, eu acho que essa Exato. para essa conversa nossa, Ida. E aí eu lhe agradeço imensamente Oh, o tempo que você eu que me. agradeço. E eu acho assim, só terminando também, lembrei de Manuel Bandeira, né? Ele tem um poema que fala sobre a morte, né? Que é a toada. Ele fala, né? Quando a indesejada da gente chegar, você esteja pronto, casa pronta, mesa posta. Eu acho que é isso, né? A gente esteja pronto para receber essa indesejada das gentes, mas que ela vai vir de qualquer jeito, que a gente esteja com a casa pronta para ela, receber ela como ela deve ser recebida. Acho que sim. Obrigadíssimo, Ida. Então, quem Obrigada, vocês também. que ouviram essa conversa, ouviram e viram, é possível as duas coisas. Se você gostou dessa conversa, você dá um clique aí, dizendo que gostou, compartilha com seus amigos. Se for da saúde, então, compartilha com todo mundo. E se inscreva no canal Conversando com Nery. Então, até a próxima conversa. Obrigado.